Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Coronavest. Hoje vai ser minha última aula, infelizmente, mas vou falar de um assunto importante. Na verdade são três, são os tipos de reação orgânica, alotropia e isomeria. Bom, primeiro eu vou falar sobre os tipos de reação. Temos 4 tipos de reações. A adição. Uma reação de adição é quando as ligações da molécula orgânica se rompem a ela e é adicionado um reagente. E há exemplos disso, por exemplo, a adição de hidrogênio, ou seja, hidrogenização. A halogenização, que eu falei na aula passada, minha aula passada, que é a adição de um halogênio. Eu tenho uns exemplos aqui, por exemplo. Eu vou levantar rapidinho. Por exemplo, temos essa reação aqui, que eu vou falar bem perto aqui. Que pegamos esse hidrogênio e esse hidrogênio. Não. Por exemplo, temos essa reação aqui, que temos essa ligação dupla. Só que com mais H2, esse H2 quebrou essa ligação dupla, então formou o gás metano. O gás etano. Me perdoe, o etano. Que é o C2H8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C2H6. Então, a gente pegou essa ligação dupla, com mais o gás hidrogênio, formou uma ligação simples, ou seja, um alcano. Um alceno virou um alcano pela hidrogenização, porque adicionou mais um hidrogênio, ou seja, teve a adição de mais 2 hidrogênios para formar um alcano. Temos também a halogenação, que é a adição de halogênio. Então, vamos ter o eteno de novo. C dupla C, H, mais Cl2. Então, o que vai formar? Vai formar o dicloroetano, que é H, Cl, H. Ou seja, H2. Ou seja, a ligação dupla foi quebrada pelo Cl2, aqui, que é o halogênio, a halogenação, e formou o dicloroetano. Ou seja, pegou uma ligação dupla e transformou em uma simples. E também temos a hidratação, que é quando adicionamos água. Vocês percebem, né, que é sempre uma ligação dupla ou tripla. Uma adição é uma ligação. Dupla ou tripla, se tornando uma para mais simples. Por exemplo, esse alceno se tornou... Alceno não, né? Esse alceno se tornou um etanol. Só que é um etanol que ele só tem ligações simples, não tem nenhuma ligação dupla. Ou seja, com a adição desses reagentes, ele se tornou outra substância, teve rompimento das ligações. Por isso que é uma adição, porque houve o rompimento dessa ligação dupla. E agora vamos para o próximo tipo de reação, que é a substituição. Substituição é quando o átomo ou o grupo de ligantes é substituído por outro. Aí tem vários exemplos. Por exemplo, a halogenação. A halogenação, para quem não sabe, como eu falei, ela é uma substituição. Por quê? Porque dois hidrogênios ou um hidrogênio é substituído por um halogênio. Por exemplo, a gente pega a reação de metano mais Cl2, vai formar o clorometano, ele vai ser substituído. Então, um dos Cls, vou fazer aqui, peraí. CH4 mais Cl2. Vou até montar aqui para vocês direitinho. H,
hidrogênios vai ser substituído por esse aqui. Então vai formar, vou botar em preto agora, o HCl mais HCl, porque esse H se juntou com outro Cl. Então isso é uma substituição, porque um ligante foi substituído por outro e formou isso. Temos outro exemplo, que isso aqui seria a halogenação. Outro exemplo disso, seria a nitração, que é um nitrocomposto. Tomás fez a ficha para vocês. Eita, deixa eu aparecer. Tomás fez a ficha para vocês de nitrocompostos. Que ele agora tá sem computador, acho que toda aula tô falando isso. Que ele ensinou como fala, mas sim, vamos lá. Então, H mais HNO3, que é o ácido nítrico, ácido nítrico vai formar o nitrometano, ou seja, CN. Então vai formar mais o H2O. Então, vocês perceberam? Aqui foi substituído por isso aqui. E formou água com NO2. E seria uma nitração, porque foi um nitrocomposto. Então, essa aqui agora é a sulfonação, que é quando um hidrogênio é substituído por um enxofre, por um composto de enxofre. Então, a troca formou água, mais o... cadê o nome aqui? Ácido metano sulfônico. Desculpa. Sulfônico. Agora vamos para outro tipo, que é... Deixa eu pausar. E vamos para outro tipo, que é a eliminação. A eliminação é quando o ligante de carbono é eliminado da molécula orgânica. É o contrário da adição. Que na adição, por exemplo, a gente não tinha... a gente não pegava uma quebra. Então, o ligante de carbono vai ser eliminado. Ou seja, a gente vai pegar um alcano e vai transformar ele num alceno. Por exemplo, tem outros tipos, tipo eliminação de hidrogênio. Então vai ser o contrário de tudo aquilo que a gente fez. Sabe? Vai ser tudo o contrário que a gente fez. Tipo, a eliminação de halogênio vai ser a dehalogenização. Ou seja, vai tirar o halogênio e vai formar uma ligação dupla, por exemplo. Pegar o C, BR, H, Por exemplo, vamos pegar a eliminação de hidrogênio, que é CH3, formando o CH2, duplo CH2, mais H2. Ou seja, a gente eliminou, a gente pegou essa ligação que estava simples e formou uma ligação dupla com um gás hidrogênio. E tem vários tipos, tem a eliminação de halogênios, que é a dehalogenização, eliminação de halogenidrato, que é um ácido com um halogênio, é um ácido halogênio, tipo o ácido bromídrico, o ácido clorídrico, entre outros. E tem a eliminação de água, que é a desidratação do álcool. Por exemplo, a gente vai pegar um álcool e vai tirar a água, ou seja, tirando a água vai formar um eteno mais a água.
E temos também a oxidação, que é a reação de oxidação, que vocês viram com o Tomás, tem uma aula de Tomás sobre oxidação. E há exemplos como oxidação energética dos alcênios, oxidação do álcool primário, que é quando o álcool está ligado ao primeiro carbono, oxidação do álcool secundário e assim por diante. E agora vamos para outro assunto, que eu não vou ter que usar muito quadro, que alguns elementos químicos possuem de realizar ligações por meio de reações covalentes, que é com compartilhamento de elétrons. E assim pode formar duas substâncias ou mais simples e diferentes. Um grande exemplo disso é o O2 e o O3, que o O2 é o mais comum. Também temos o fósforo branco e o fósforo vermelho, que o vermelho é o mais comum devido à alta reatividade do fósforo branco. O enxofre rômbico e o monoclínico. O monoclínico é mais comum. E o grande e famoso conhecido, que é o carbono grafite e o carbono diamante, que também tem fluoreno. Que o grafite é o mais comum. E o último assunto, eu falei bem rapidinho de alotropia, porque é mais o que é algo alótropo, o que é alótropo desse, ou seja, é a mesma substância, só que você é encontrado na natureza de uma forma diferente. E por último, vamos falar de isomeria, que eu vou voltar a usar quadro. Aqui estão exemplos de alótropos, o O2, o O3, o fósforo branco, o enxofre, aqui o enxofre, acho que aqui, o carbono grafite, aqui está um exemplo de alótropos, e a isomeria. Vamos lá para a isomeria. A isomeria é um fenômeno. A isomeria é um fenômeno que quando duas ou mais substâncias têm a mesma fórmula molecular, por exemplo, temos C2H8, aí outra que é C2H8, mas elas podem ser, mas não tem a mesma estrutura molecular, só que uma pode ser um eteno, outra pode ser um etino, e tem propriedades diferentes. Temos vários tipos de isomerias que são divididos em dois, são subtipos, tem uma dividida em dois, que é a isomeria plana e a isomeria espacial. Bom, a isomeria plana, são os compostos identificados através das fórmulas estruturais planas. Tem vários tipos, que são a isomeria de cadeia, deixa eu ver, pronto, a isomeria de cadeia, como vocês podem ver aqui, que acontece quando os átomos de carbono apresentam cadeias diferentes, mas tem a mesma função química, tipo, eles têm uma cadeia diferente, mas, por exemplo, tem um exemplo aí também, mas tem o C... Deixa eu dar uma aqui. Vou usar esse exemplo que é meio difícil pensar em isômeros, que existem muitos, mas esse exemplo, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. O N-butano e o isobutano. Como vocês podem ver, esse é diferente desse, mas é a mesma fórmula molecular e tem a mesma função química. E tem a isomeria de função, que acho que é a mais conhecida por vestibular, que é quando tem a mesma fórmula molecular, mas não é a mesma função química. E um grande exemplo disso é a cetona e aldeído, que eu falei aula passada, que eles não têm a mesma fórmula molecular, mas são funções químicas diferentes. Deixa eu ver qual foi o exemplo aqui, que tá pequeno aqui pra mim. Foi o etanol. Outro exemplo foi o etanol e o éter. O etanol e o metóximetano. Como vocês podem ver, são substâncias com cadeias diferentes, funções diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular. Isomeria de posição é quando possui a mesma função molecular, possui a mesma cadeia, só que a posição da ramificação do heteroátomo ou assim por diante, ele muda, tipo, aqui, por exemplo. Deixa eu botar de novo. A ligação tá no 1 e 2. O duplo OH e o CH3. No outro tá no carbono 1 e 4. Ou seja, teve uma isomeria de posição. Temos de compensação, que é em compostos químicos da mesma função, em que se diferencia apenas o heteroátomo, ou seja,
Nesse aqui, mudou, além do heteroátomo, que é heteroátomo? Era uma ramificação, acho que aqui muda essa ramificação. Nesse mudou a posição do heteroátomo, cadê o exemplo? Aqui, ó, que esses dois heteroátomos estavam no carbono 1 e 2, agora foi para 1 e 3, e agora foi para 1 e 4. E a tautomeria, que pode ser considerada uma espécie de isomeria de função, mas nesse caso o isômero pode transformar-se em outro pela mudança de posição de um elemento na cadeia. Aqui vocês estão vendo. E bom, agora tem a isomeria espacial. É quando, deixa eu ver aqui, é uma estrutura molecular dos compostos apresenta diferentes estruturas. Acontece quando dois compostos têm a mesma forma molecular e diferentes fórmulas estruturais. Então, temos a isomeria geométrica, que tem as cadeias cis ou trans. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Pronto, aqui é uma cadeia cis. A cadeia cis vai estar no mesmo lado. Os heteroátomos vão estar no mesmo lado. Essas ligações, esses ligantes, se estiverem no mesmo lado, serão chamados cis. Se eles estiverem em lados opostos, serão chamados trans. Também temos a isomeria óptica, que é demonstrada pelos compostos que são opticamente ativos. Ela acontece quando a substância é provocada pelo desvio angular do plano. Isso aqui é a física, né? Do plano de luz, ou seja, é um espelho. Tá vendo que tem o destrogira, o levogira, porque tá na direita, que aqui é o ácido lático no lado direito, o ácido lático no lado esquerdo, e o enotímero, que é quando a posição fica a mesma coisa, só que é como se fosse um espelho. Vou botar ali. Quando a substância desvia a luz óptica para a direita, dominado, se esse não cai muito, é mais para você diferenciar. Eu saber o que é uma isomeria óptica, porque é um pouquinho mais complexo. Mas quando a substância desvia a luz óptica para a direita, dominado destrogira. Quando a substância desvia para a luz óptica para a esquerda, a substância chamada de levogira. A substância pode existir em duas formas. Bom, eu acredito que a maioria que a gente conhece são enotímeros, que podem existir nas duas formas. Como vocês podem ver aqui, isso aqui é um enotímero, isso aqui é um enotímero. O ácido lático é um enotímero, porque você encontra o destrogira e o levogira. Então, ele é encontrado nessas duas formas. Eu acredito que a maioria das coisas que a gente conhece é encontrada nessas duas formas. Porque química orgânica tem muita coisa que a gente ainda pode descobrir. E vamos para o exercício. Bom, peraí, vou levantar. Bom, é da URJ, vamos lá. Isomeria é o fenômeno que se caracteriza pelo fato de uma mesma forma molecular representar diferentes estruturas. Considerando a isomeria estrutural para a fórmula CH... Então, gente, essa questão é bem simples. Como é um hidrocarboneto, só existe hidrocarboneto, então não tem como mudar a função. Compensação, só tem hidrogênio e carbono, não tem heteroátomo, porque é carbono e hidrogênio, química orgânica. Então não vai ser compensação. Então só pode ser de cadeia, que é a mesma reação química, porque qualquer um vai mudar só a cadeia ou a posição. E pronto, por isso que é a letra A. E a resposta é a letra A. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelo esforço, muito obrigada por me dar essa de começar a ter uma experiência em aula mesmo dessa forma. Quero muito agradecer, espero que o Enem de vocês seja muito bom. Um beijo e espero que até logo.